Uma ONG de nome diferente leva a saúde para a população ribeirinha e os povos da floresta no interior da Amazônia. A ONG Zoé foi criada em 2019 por iniciativa do médico cirurgião do Hospital Sírio-Libanês, Marcelo Averbach. É ele quem nos conta agora a história dessa associação que cuida da saúde das pessoas que cuidam da floresta amazônica. Doutor Marcelo, bem-vindo ao programa Cidadania, mais uma vez a sua presença aqui. Muito obrigado. Marcelo, muito obrigado por me receber aqui. Hoje vamos ter bastante histórias para contar. Nossa ONG Zoé é uma ONG repleta de fatos interessantes, justamente porque faz coisas interessantes para o benefício dessas pessoas que moram ao longo do rio Tapajós, fundamentalmente, e que são responsáveis por manter a nossa floresta em pé. Então vamos conversar, porque realmente são muitas histórias muito boas. Primeiro, o nome Zoé, eu falei que é um nome diferente, realmente não é um nome que a gente está acostumado a ouvir. De onde vem o nome da ONG? Então, a ONG, ela ganhou o nome de Zoé em homenagem a um grupamento indígena. São indígenas isolados, que eles vivem no estado do Pará, e onde eu tive a oportunidade de visitá-los. Fizemos tratamento de 5 indígenas, fizemos cirurgia laparoscópicas, Marcelo, em plena selva, e eles são muito doces. É uma tribo indígena que são considerados indígenas isolados, justamente porque eles não têm contato com os brancos. Eles vivem da caça, eles vivem da pesca, eles vivem de uma pequena agricultura basicamente de mandioca, eles falam tupi-guarani, eles andam nus, e a caça deles é com arco e flecha. É impressionante, realmente eles vivem há muitos séculos atrás da gente, em termos de civilização. E eles são cativantes, é um povo muito bonito, é um povo saudável, e são pessoas que recebem a gente de uma maneira muito boa. Então, por conta disso, a nossa ONG ganhou esse nome Zoé, em homenagem a eles. Esse primeiro contato com essa etnia foi quando, Marcelo? Quando e por quê, né? Porque um médico de São Paulo, de repente você está lá no interior do Pará, no oeste do Pará, e justamente lidando com esse grupo étnico, um grupo que vive isolado, que assim, até para chegar a eles é preciso ter alguma pessoa que faça essa interlocução. Como é que foi essa ida e quando que isso aconteceu? Então, isso daí aconteceu em 2010, mas a gente pode remontar a 2009, porque 2009... nós tivemos o privilégio de fazer uma viagem embarcada num barco hospital chamado Abaré, onde nós fizemos um atendimento médico. Na verdade, eu sou cirurgião, mas eu fui atender clínica médica, na verdade, as coisas mais corriqueiras, hipertensão, diabetes, parasitose, a bordo do Abaré. E foi uma experiência fantástica, sabe? Foi uma semana tratando desse pessoal enfim, de uma maneira muito próxima do que a gente faz aqui em São Paulo, no Grande Centro, né? E aí a gente ficou sabendo lá em Belterra, que é uma das cidades que está à beira ali do Tapajós, que tinham essas 5 indígenas que precisavam ser tratadas. E o que se discutia, até sob o ponto de vista sociológico, não seria mais fácil colocar essas 5 mulheres dentro de um pequeno avião, levar para Santarém, por exemplo, e fazer o tratamento delas em Santarém, sabe? Surgiu esse questionamento. Mas você imagina uma indígena que vive nua no meio da selva, que não fala português. Você imagina ela entrando no elevador, por exemplo, ela entrando num avião. Quer dizer, ia ter uma quebra de conceitos né? muito grande, com certeza. E isso foi o que se finalizou. Quer dizer, a ideia era: não vamos tirá-la do local dela. Isso, obviamente, demandou uma logística muito complexa, porque nós fizemos cirurgias laparoscópicas, né, que são através dos pequenos furinhos, num local que não tinha eletricidade. E é muito interessante que as pessoas falam: poxa vida, mas você vai levar todo o material, equipamento, laparoscópio, pinças, insumos, tal? Vamos, só que antes a gente levou o combustível para o gerador. Então, lá nós montamos o nosso centro cirúrgico,
fizemos esses 5 procedimentos, foi muito interessante, né? Porque o início, eles tinham um certo receio, eles são muito próximos um do outro, eles se protegem. E quando eles viram que o primeiro procedimento foi bom, os demais foram super tranquilos, só que daí todos queriam ser operados. Um porque tinha tosse, o outro porque tinha, meu Deus, as coisas menos cirúrgicas do mundo, né? Sei. Mas todo mundo ficou muito voltado ao tratamento cirúrgico de qualquer coisa. E foi realmente uma experiência única. Mesmo porque os OEs, se você quiser visitar os OEs, não é aberto, né? Eles são protegidos e nós tivemos o privilégio de estar com eles por conta de motivos médicos, né? Tá. E depois dessa experiência, passa uma semana, né, nessa sua primeira expedição, foi essa experiência que inspirou o trabalho da ONG, iniciar um trabalho, teve uma segunda incursão na floresta amazônica? Então, daí, o que aconteceu, Marcelo? Isso daí nós estamos falando em 2010, né? Daí, entre 2010 e 2013, nós tivemos algumas participações junto a uma ONG chamada Expedicionários da Saúde, EDS. É uma ONG muito séria, ela é sediada em Brasília, e nós fizemos algumas coisinhas sempre em população indígena, e eu sempre na minha situação de cirurgião. Então, eles montavam o centro cirúrgico e nós fazíamos uma grande quantidade de procedimentos cirúrgicos nessas pessoas. Habitualmente eram 4 ou 5 dias de trabalho por expedição, mais os dias de deslocamento. Isso ainda no barco Abaré? Não. Aí já junto dessa ONG, dos Expedicionários da Saúde, essa ONG ela monta um centro cirúrgico. É um centro cirúrgico que parece uma estrutura meio que de um circo, assim, mas muito bem equipada, com mesas cirúrgicas, focos, instrumental. Operamos com segurança, sabe? E isso já não é embarcado, não seria uma expedição embarcada. Certo. E assim, isso daí aconteceu mais ou menos entre 2010 e 2013, mais ou menos. 2014... na verdade, eu fui convidado por uma reunião em Boston. Lá tem uma empresa de insumos de endoscopia chamada Boston Scientific, e eles queriam desenvolver alguma coisa de rastreamento de câncer coloretal no Brasil, né? E eles me convidaram para gerenciar essa ideia deles, e nós falamos, poxa vida, vamos fazer isso na Amazônia, né? E a Amazônia, queira ou não queira, principalmente nos Estados Unidos, dá inspirações midiáticas, vamos dizer assim, né? E eles gostaram muito da ideia e nós rastreamos a cidade de Belterra. A cidade de Belterra é uma cidade pequena, de 18 mil habitantes, que é vizinha a Santarém, e nós pegamos as pessoas entre 50 e 70 anos e nós fizemos colonoscopias e endoscopias em todas elas. Foram 4.000 exames endoscópicos que nós fizemos. Foram 19 expedições, levamos mais de 50 médicos de todas as unidades da federação, estudantes de medicina. Tivemos como fruto desse trabalho, que foi bastante árduo, uma publicação numa das revistas mais impactantes da especialidade, que é a Endoscopy, que é uma revista europeia. E em última instância, isso aí acabou sendo a minha tese de livre docência junto à Faculdade de Medicina da USP. Isso talvez não venha muito ao caso, mas acabou, nós rastreamos a cidade inteira. Então, 2014 e 2017 foram essas 19 expedições. Então, você perceber, Marcelo, nós estamos ficando ali sempre naquela região que é banhada pelo rio Tapajós. Isso foi criando meio que uma ligação já com a região, né? Depois desse tempo, lidando diretamente com as pessoas, eu acredito que isso vai criando um vínculo, né? Sim, com as pessoas, com os políticos, com o prefeito, com a Secretaria de Saúde, com os diretores do hospital. Tinha um hospital muito acanhadinho ali, sabe? E tanto é que nessas 19 expedições, nós levávamos tudo. Nós levávamos o algodão para fazer uma punção venosa. Quer dizer, obviamente, sem dúvida, também os equipamentos todos de endoscopia. E nós tivemos uma parte desse rastreamento que foi feito embarcado, foi feito naquele barco Abaré que nós comentamos no início. Então, tinham expedições embarcadas. Imagina que você monta uma unidade de endoscopia dentro do barco,
Você segue o Rio Tapajós, você para, segundo um cronograma previamente feito nas comunidades, você faz o exame no paciente e você segue viagem, enfim, fazendo o rastreamento de todas as pessoas. Nós conseguimos uma aderência superior a 90%. E se a gente pega trabalhos de literatura, né, literatura médica, esse índice é altíssimo, porque realmente nós fizemos uma campanha de divulgação, de esclarecimento da população, utilizando os agentes comunitários de saúde, que são muito próximos da população, nós conseguimos esse alto índice de adesão. Foi muito gratificante, foi muito bacana ter feito isso, Marcelo. Certo. Agora, essa parte da história, essa parte do trabalho, essa expedição à Belterra, inclusive com esse barco hospital também fazendo a endoscopia com as populações ribeirinhas, ainda era por conta desse trabalho junto com a Boston Scientific, né? E daí, aí depois disso é que vem a ideia de fundar a ONG? Exatamente. Quando nós acabamos esse nosso trabalho de rastreamento cervico-retal e gástrico, né, na cidade de Belterra, nós falamos, poxa, o que nós vamos fazer agora? E a ideia foi, poxa, vamos caminhar por nós, vamos montar uma organização, vamos montar a ONG Zoé. E Zoé, obviamente, como nós dissemos, em homenagem aos nossos queridos indígenas paraenses, e nós tomamos emprestado o nome deles. E a partir daí, foi em 2019 isso, 2019 foi criada a ONG Zoé. E foi no meio da pandemia, foi uma coisa muito complexa, nós tivemos um trabalho muito árduo do meu filho, o Plínio Averbach. Ele foi muito empenhado no sentido de fazer a composição mesmo, a estruturação da ONG, fez o logo, fez o registro da ONG como deveria ser feito, enfim, fez a estrutura gerencial da ONG. Sim. E daí pegamos esse momento aí de pandemia, onde as coisas caminharam com alguma morosidade, com alguma dificuldade, mas em 2019 mesmo nós fizemos a nossa primeira expedição. E a partir daí, quer dizer, passado o auge da pandemia, nós retomamos as nossas expedições, de forma que hoje, Marcelo, nós estamos indo, agora no mês de junho, teremos 2 expedições, a 17ª e 18ª expedição. A 17ª vai ser uma expedição embarcada e a 18ª vai ser uma expedição em terra. Então, quer dizer, nós estamos com bastante bastante vontade, nós estamos muito querendo ver a coisa acontecer, fazendo com que realmente a gente consiga ir atrás dos nossos propósitos, que é levar saúde e bem-estar para essa população, que é uma população pouco assistida aí da região amazônica, né? E, no caso, toda a equipe é de voluntariados, né? As pessoas que resolvem participar, que têm interesse em participar como voluntários, são só pessoas da área da saúde, médicos, enfermeiros, toda a equipe é voluntariada? Como é que funciona essa parte? Enquanto o senhor responde, eu vou pedir para o nosso pessoal da equipe técnica colocar na nossa tela o endereço do site da ONG Zoé, que é onde as pessoas podem ter mais informações sobre isso que a gente está falando agora, e também o perfil do Instagram. Mas então, como é essa adesão de voluntários que querem participar, que querem conhecer o trabalho, que querem contribuir de alguma forma nessas expedições? Então, Marcelo, isso que você colocou é uma coisa bem importante. Não é só médico que a gente precisa, não é só enfermeiro que a gente precisa, não. Toda ajuda é muito, muito bem-vinda. Às vezes as pessoas falam, poxa vida, como que eu faço para doar? Pô, as doações são extra bem-vindas, porque, enfim, nós dependemos das doações para fazer as coisas acontecerem, né? Então, nós temos doadores pessoas jurídicas, nós temos doadores pessoas físicas, nós temos uma campanha que é doe seu aniversário, né? Então, a pessoa grava um pequeno videozinho solicitando que, ao invés de ganhar presente, que faça um aporte para a ONG Zoé, quer dizer, tudo isso aí é possível. E as pessoas, obviamente, a gente precisa de pessoas de suporte, a gente precisa de pessoas para logística, a gente precisa de pessoas que lidem com mídia. Nós precisamos de jornalistas como você, Marcelo, que pode se sentir convidado. Muito obrigado. Pode se
sentir convidado para acompanhar as nossas expedições. Uhum. E podem conhecer mais através do site e do Instagram que você gentilmente colocou na tela para nós. Agora, vamos voltar um pouco aqui nessa situação dos povos ribeirinhos, dos povos da floresta. Como é que você avalia, Marcelo, depois de tantas expedições, depois de tanto tempo de experiência, a situação de saúde dessas pessoas? Existe alguma patologia, alguma questão que fique mais evidente depois de tanto tempo de experiência? A saúde dessas pessoas vai bem? Essa vida interiorana é uma vida saudável? Qual a sua avaliação, de maneira geral, das pessoas que foram atendidas pela ONG Zoé e com quem você teve contato? Sabe que nós fomos visitar uma comunidade chamada Aramanaí. Uhum. Aramanaí pertence à Belterra, ela está na beira do rio Tapajós, tem um igarapé muito bonito, e nós estávamos na casinha de uma pessoa que é uma pessoa forte dentro da comunidade, ele chama-se Edson. E a gente estava conversando com o Edson e ele falou uma frase muito bonita que realmente não me sai da cabeça. Ele falou: Marcelo, dá uma olhada aqui, eu moro basicamente num paraíso. Entre a margem que nós estamos do Tapajós e aquela margem que você está vendo ali adiante, são 19 quilômetros. Nós temos esse igarapé com água fresquinha, nós temos essa vegetação maravilhosa. O que nós não temos é acesso à saúde. E esse acesso vocês estão trazendo para a gente. Eu achei muito bonita essa fala dele, sabe? Uhum. Apesar de eles serem pessoas saudáveis, eles serem bem alimentados, muito peixe, muita mandioca, eles têm uma pequena agricultura. O acesso à saúde é muito complexo para os povos ribeirinhos. Uhum. Para você ter uma ideia, Marcelo, são basicamente 3 cidades. Santarém, que é a cidade maior, uhum, mas tem que lembrar que não tem só a cidade, tem a região rural, então tem os povos que moram ao longo do rio. Depois nós temos a cidade de Belterra, que é uma cidade, como eu comentei, tem 18 mil habitantes, e metade dessa população mora ao longo do rio Tapajós, não é naquele centro bonitinho, porque Belterra tem um centro bonitinho histórico, e Belterra tem uma história interessante, que é do tempo do ciclo da borracha, foi fundado pelo Henry Ford. Então é uma cidade que mantém umas características americanas, tem hidrantes nas ruas, é muito interessante. E mais adiante está Aveiro, e um pouquinho à frente de Aveiro tem Fordlândia, que é a cidade montada pelo Ford, propriamente dito, e que pertence ao município de Aveiro, tá? Então, vamos imaginar, Marcelo, se uma pessoa tem um problema de saúde e está em Aveiro, se ele tiver uma lancha rápida, ele vai conseguir chegar no hospital em Santarém em 4 horas. Agora, você pode imaginar uma mulher no trabalho de parto, um parto difícil, como que funciona isso? Então, essa logística do que eles têm de respaldo de saúde para transporte, essa dupla, faz com que haja uma dificuldade muito grande no atendimento médico. E essa forma como nós estamos configurando o nosso atendimento, que a ONG Zoé configura seu atendimento, fazendo a composição entre um atendimento embarcado e um atendimento em terra, talvez seja um modelo para os povos ribeirinhos. Justamente porque você faz o que você consegue por via fluvial, você trata as coisas simples, você identifica, você diagnostica as mais graves e, quando necessário, esses pacientes são então levados à terra, onde, obviamente, as facilidades são maiores do que dentro de um barco, por melhor que ele seja. Então, eu acho que se esse modelo se mostrar bom, ele pode ser replicado para outras regiões da vasta Amazônia brasileira. Você comentou, por exemplo, agora uma situação de uma mulher em trabalho de parto. E em fevereiro de 2022, eu estava vendo os relatos, os breves relatos que tem das expedições. Em uma das expedições, foi constatado um índice elevado de mortalidade. Nesse caso, eram com mulheres gestantes? O que estava acontecendo e que providências foram tomadas nesse sentido? Então, na verdade, elas não têm respaldo maior, né? Quer dizer, tem pessoas, nessas expedições que a gente
frequentemente leva a ultrassonografia também. Sim. Muitas pacientes, o primeiro pré-natal que fez foi durante a expedição da gente. Ultrassom, nem pensar. Então, quer dizer, nós sabemos que mortalidade materno-infantil tem uma relação muito estreita com o pré-natal, né? Então, o pré-natal precisa ser feito, e um pré-natal bem feito. Um pré-natal onde o médico tenha condições mínimas para oferecer uma segurança para paciente, para criança, enfim, que em relação ao seu tratamento, à futura criança que vai nascer. Então, sem dúvida, e o que a gente procura fazer? A gente procura intensificar um pouquinho, principalmente a parte de ultrassonografia, as viagens embarcadas, a gente sempre procura levar um ultrassonografista, mesmo em terra. Agora a gente vai ter 2 expedições, conforme eu disse. Em ambas, nós pretendemos ter ultrassonografista. Eu acho que é uma coisa muito importante, é um avanço tecnológico que nós estamos levando àquela região. Além desses cuidados com a saúde, a ONG também tem levado educação para os profissionais de saúde, né? Foram ministradas aulas já em umas dessas expedições. Como é que é feito esse trabalho? Isso é um dos pilares da ONG Zoé, a pesquisa acadêmica, então também tem essa parte de formação dos profissionais de saúde do local. Como está sendo feita essa formação? Quais são os profissionais de saúde que são atingidos por essas aulas e o que tem sido ministrado para eles nesses encontros? Então, essas coisas mais variadas possíveis na dependência das necessidades locais. Então, eu vou dar um exemplo, na parte de saúde mental, está sendo formado um grupo de psicólogas e psiquiatras que consigam fazer um atendimento para essa população de uma maneira intensa, quer dizer, que em toda expedição a gente tenha um profissional da saúde que possa dar um respaldo para os pacientes atendidos, para as eventualidades, para comunicar eventuais notícias não muito boas de um exame que tenha sido feito. Então, isso é uma coisa que nós estamos bastante voltados e alinhados nesse sentido. Então, é a formação de um grupo de saúde mental. Essa parte de saúde, desculpa, essa parte de saúde mental é um ponto, a gente está chegando no final da entrevista. Como é que está essa questão da saúde mental? Como é que você vê esse aspecto nessas suas expedições, já com toda essa experiência? Está bem lá essa situação? Eu acho que eles precisam de ajuda, sabe? Eu acho que tem índices de alcoolismo, tem problema de violência com a mulher, tem uma série de aspectos que podem e devem e necessitam ser trabalhados, sabe? A gente teve uma criança que foi feito o diagnóstico de gravidez nela numa das expedições, quer dizer, não tem dúvida que isso tudo demanda de ajuda de especialistas, no caso as psicólogas e psiquiatras. E nós enxergamos isso e nós batalhamos e pretendemos intensificar isso. Até por conta disso é que nós estamos montando um grupo lá, e muitos são psicólogos e psiquiatras locais, de forma até a facilitar a ida delas a cada expedição. Bom, eu vou pedir mais uma vez para a nossa produção colocar os nomes, o endereço do site da ONG, da Zoé, e também o perfil do Instagram. Eu vou deixar aqui agora o tempo final da nossa entrevista, a gente tem 2 minutos, para o senhor fazer um convite para as pessoas que quiserem participar da expedição. E aí, nesse convite, eu deixo a nossa pergunta final, que homenageia o nome do programa, o que é cidadania? Com essa pergunta, fica a deixa para o senhor fazer o convite para as pessoas que quiserem saber mais sobre a Zoé, contribuir de qualquer forma, seja com doação financeira ou com doação de tempo e de trabalho. Então, Marcelo, cidadania, acho que é isso que nós fazemos, é você prestar uma atenção a alguém que não é conhecido, mas é alguém necessitado. No caso, estamos falando de pessoas que moram na região amazônica, à beira do rio Tapajós, e doar pensando, se doar para o bem-estar deles. Eu acho que cidadania é basicamente isso, é esquecer um pouquinho os interesses pessoais, sair um pouquinho dessa forma como a gente está habituado a viver, com uma série de confortos e facilidades, e se entregar um pouquinho. E cidadania também pode ser a participação, a doação, não é todo mundo que obviamente vai estar lá, mas lembrando que as doações
para nós, são muito impactantes, são muito importantes e elas que viabilizam o nosso trabalho. As pessoas que quiserem fazer doações têm orientações no nosso site. As pessoas que quiserem se inscrever como voluntários também podem se inscrever no nosso site e queriam que todos se sentissem bem-vindos. E programas como o seu, Marcelo, para nós é uma oportunidade, eu aqui agradeço, porque essa visibilidade é que, em última instância, gera ou poderá gerar recursos para que a gente consiga fazer essas coisas que nós acreditamos. Eu agradeço da mesma forma a sua presença mais uma vez aqui no programa Cidadania. Em outra ocasião, nós estivemos aqui falando sobre saúde, sobre cuidados com o câncer coloretal. E é sempre um prazer recebê-lo. Eu faço questão de ressaltar aqui um ponto que nós iríamos conversar na entrevista. A ONG Zoé não tem nenhuma filiação político-partidária, não representa nenhuma empresa ou grupo empresarial. É um trabalho totalmente voluntário, com toda a transparência que também está disponível no site da ONG que nós divulgamos aqui, ongzoé.org. Doutor Marcelo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no Cidadania. Eu agradeço bastante, Marcelo. Para nós é muito importante estar aqui com você. Obrigado mesmo. E eu agradeço também a você que nos assiste. Assine o canal da TV Senado no YouTube e ative as notificações. Acompanhe todas as notícias do Poder Legislativo diretamente da fonte. A TV Senado, cidadania é todo dia.